Muito boa tarde a todos. Obrigada, senador Girão. É uma alegria muito grande compor essa mesa, estar nesse seminário promovido aqui no Senado Federal. É bem verdade que nós precisamos de inúmeros seminários pró-vida aqui no Congresso Nacional. Quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, Rosinha, cara secretária adjunta do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família. Quero cumprimentar aqui o deputado Diego Garcia. E quero lembrar, aliás, reforçar que nós estamos aqui sim para defender a vida em todos os seus estágios. Defender a vida sim, desde a concepção até a morte natural. Dizer o contrário disso é leviandade. Nós estamos aqui para promover a causa da vida. E eu gostaria apenas de também prestigiar a presença de duas grandes pró-vida que estão aqui entre nós, senador Girão, que é a Andréa Medrada, Priscila, que são de Brasília e São Paulo, respectivamente. Quero agradecer a presença de todos que vieram aqui justamente para prestigiar esse seminário. E sobre o governo Bolsonaro, que eu faço parte, da qual eu faço parte da base do governo, né? O governo Bolsonaro, eu creio que pela primeira vez nós estejamos vendo um presidente que se declara, se pronuncia verdadeiramente pró-vida. Durante anos nós vimos a voz de muitos ser calada. Nós temos hoje um Ministério da Mulher, dos Direitos da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, aqui na pessoa da Rosinha, que muito bem representa esse ministério. Nós temos pela primeira vez um ministério que defende os direitos de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, até mesmo e principalmente dos não nascidos. O direito à vida, como diz a nossa Constituição Federal, de fato é inviolável. É uma pena que nós tenhamos que forçar e atestar o óbvio. Eu acho que esse seminário, na verdade, claro que ele é bem importante, ele é de suma relevância, mas nós estamos aqui para falar do óbvio. Nós estamos aqui para reafirmar aquilo que todos deveriam saber, que a vida é o primeiro direito, sem o qual não há outros. A vida é um direito natural, não se trata nem de questão de bioética, não se trata de uma convicção religiosa, de uma questão religiosa, é uma questão decorrente do direito natural. Isso é uma obviedade. Então, o governo Bolsonaro, ele tem sim trabalhado pela defesa da vida, pela defesa da família, tem promovido políticas públicas pelos ministérios nessa defesa. E eu, particularmente, sinto muito orgulho de fazer parte do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência, como o deputado Diego muito bem falou, é sim necessária e está agora sendo discutida na comissão especial. E justamente para garantir e salvaguardar a aposentadoria das futuras gerações, porque assim queremos, é que se faz necessária uma reforma como essa, que, claro, ponto a ponto será debatido e discutido na comissão especial. Mas estamos aqui não para falar dessas questões diretamente, mas para falar, sim, da defesa da vida, daqueles que não têm voz, mas que nós podemos ser a voz deles. Nós estamos aqui também para falar de, basicamente, 3 verdades que muitos tentam colocar como verdades inconvenientes, mas verdade é algo que precisa ser dito. E aqui eu gostaria de diferenciar verdade de ideologia. Não se trata de uma ideologia. A defesa da vida não é uma questão ideológica. Como eu disse, a defesa da vida é uma questão de direito natural e é uma verdade, uma única verdade. Ideologia, na verdade, é quem produz a verdade. Ideólogos são aqueles que produzem a verdade, como muito bem o doutor Rafael Câmara fez questão de mencionar. Eles tentam camuflar dados, manipular os dados para promover uma agenda que é internacional. E a quem serve essa agenda? A quem serve a promoção da cultura da morte? Serve, claro, como também disse e reforçou o doutor Rafael Câmara, as grandes fundações internacionais, os organismos internacionais que são multimilionários. Serve a estes, que instrumentalizam pessoas e grupos para promoverem, sim, esse projeto político-ideológico, um projeto de poder. E com que finalidade? Qual é o objetivo disso? Um controle populacional e comportamental.
Então, nós estamos enfrentando um grave problema. Por isso, nós precisamos reafirmar essas 3 verdades que, como eu disse, para muitos podem ser verdades inconvenientes. Mas quais são essas verdades inconvenientes para muitos? A primeira delas, que a vida começa na concepção. Isso é uma questão de evidência científica. Agora, eu gostaria de fazer uma provocação. O Dr. Rafael Câmara é médico. E ele pode, inclusive, atestar o que eu estou dizendo. É uma evidência científica. A vida começa na concepção. Mas ainda que existisse dúvida de qual seria o marco inicial da vida, ou seja, não sei se começa na concepção, se começa a 10ª semana de gestação, se começa com 5, 6, 7, não importa. Se houvesse dúvida, ainda se houvesse dúvida, a gente jamais poderia conceber o assassinato de um bebê. Por uma razão muito simples. Existe um instituto importado do direito penal, que é o do indúbio pro réu. Então, se existe dúvida quanto à inocência de uma pessoa, jamais poderemos imputar a ela uma pena. E um bebê é o ser mais indefeso. O bebê, no ventre materno, é aquele ser que simplesmente sequer passou por um processo, por um julgamento. Não tem o princípio da presunção de inocência? Então, mas não vale para o bebê. Ele já é sentenciado à morte, sem ter direito à resposta, sem ter contraditório ou ampla defesa, como muitos gostam de mencionar. Então, aqui, nós precisamos ser a voz desse bebê. É triste que nós tenhamos que reafirmar isso. Sabe por quê? Porque se existe o indúbio pro réu, também deveria existir o indúbio pro nascituro. Se houvesse dúvida aonde começa a vida humana, não deveríamos matar. Deveríamos permitir o direito à vida. Isso é algo muito simples. Por isso, e claro, usando a ciência como fonte, a vida sim começa na concepção. Isto é uma evidência que tentam negar. Segunda verdade, chamada de inconveniente para muitos, é que o aborto é um eufemismo para assassinato. Por uma razão simples. O que é o aborto? É um homicídio. É um assassinato. Está ceifando-se a vida de um inocente. A diferença é o momento da execução. Nós temos um homicídio extrauterino, que está lá tipificado no artigo 121 do Código Penal, e nós temos, sim, um homicídio intrauterino, do bebê. Já que existe a vida humana desde a concepção, qualquer momento que dentro do útero materno se tenta matar, se tenta, ou melhor, abortar, está promovendo homicídio, ou seja, assassinando um bebê. Essa é outra verdade que muitos tentam negar. A terceira verdade inconveniente é que o aborto não é um direito da mulher. De fato, o aborto não é um direito da mulher. Até porque ninguém tem direito de matar a qualquer que seja. Ninguém tem direito de tirar a vida, principalmente de um inocente, de um indefeso. Então, nós estamos aqui falando do óbvio. Tentam colocar como se todas as mulheres, ou melhor, como se fosse um direito da mulher a legalização do aborto. Isso é falacioso. Agora, a quem serve esse tipo de argumento falacioso? Os movimentos tentam colocar dessa forma. Agora, este movimento, o movimento feminista, por exemplo, que tenta legalizar o aborto, esse movimento não me representa. Eu sou mulher, esse movimento não me representa e não representa também os 50% de chance daqueles que estão no útero materno que têm chance de ser mulher. Então, quer dizer que elas falam pelo direito de todas as mulheres? De modo algum. Falam pelo direito daquelas mulheres que se auto-intitulam, sim, feministas e que têm o mesmo projeto político-ideológico. Mas não falam por todas as mulheres. Isso é uma coisa que tem que ser desmentida. Nós, enquanto mulheres, temos um papel fundamental. Como muito bem foi exposto anteriormente por um dos expositores aqui, a mulher não deixa de ser mãe se assassina o seu filho. A mulher apenas vai ser mãe de um filho morto. Ela não vai deixar de ser mãe. A maternidade existe a partir do momento que existe a fecundação, a concepção. Isso é algo que precisa ser muito bem reforçado. Outra questão que nós precisamos lembrar, como muito bem
o deputado Diego já nos pavimentou aqui esse caminho, é sobre a usurpação de competência que tem sido levada a efeito pelo STF. Olha, senador Girão, com todo respeito, eu gostaria, inclusive, que não precisássemos chegar a esse limite de ter que julgar, aliás, o STF ter que julgar o aborto em caso de Zico, dia 22 de maio. Nós não precisaríamos estar discutindo isso, sabe por quê? Porque isso é um espaço do Legislativo. Nós estamos aqui no Legislativo falando, ou melhor, discutindo ideias. Aqui sim é a expressão da democracia. É o parlamento que se discute ideias. É aqui que nós podemos discutir esse tipo de assunto. Aborto é tema para o Legislativo. Só que o que nós percebemos é um agigantamento do Supremo Tribunal Federal. Nós percebemos, sim, um absolutismo, eu ouso dizer, do Supremo Tribunal Federal, que está rasgando a Constituição Federal, aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição, rasgam a Constituição Federal, e sabe o que nós podemos fazer, senador Girão? Nós temos um instrumento à nossa disposição, que se chama impeachment. Nós não podemos ter medo do impeachment. Nós não podemos ter medo de, sim, fazer o pedido. Inclusive, nós estamos no Senado Federal, a casa que tem competência para julgar e para processar os ministros do STF. E aqui nesta casa, há pelo menos 6 pedidos de impeachment. Por quê? Por conta de usurpação de competência. Por isso, porque aqueles que deveriam garantir, zelar e salvaguardar pelos princípios constitucionais, eles rasgam a Constituição Federal. E nós vamos fazer o quê? Observar de braços cruzados? A população brasileira espera muito de nós. Deputado Diego, nós somos representantes do povo brasileiro, que é majoritariamente contra o aborto. Então isso não pode ser dado numa canetada por 11 ministros que simplesmente querem agora definir o futuro de uma nação, que é a pró-vida. Isso é inaceitável, isso é inconcebível. E a gente precisa saber enfrentar. Nós temos que saber enfrentar, sim, porque esses ministros não podem ter superpoderes e achar que são deuses. O que é isso? Eles não foram eleitos democraticamente. Nós fomos eleitos democraticamente. Então aqui nós temos que fazer coro, sim, às palavras, ou melhor, representar bem a vontade popular. E o povo espera de nós. Por isso, sim, nós temos que enfrentar o impeachment, passar, melhor dizendo, pelos pedidos de impeachment para que esta casa julgue os impeachments. A usurpação de competência, ela não pode ser vista de uma forma como se nós não pudéssemos fazer nada, se insurgir contra. Não é possível. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos senhores, não sei se tomaram conhecimento, mas há sim um manifesto do Congresso Nacional, inclusive em conjunto com o senador Girão nós fizemos, um manifesto como uma espécie de documento oficial desta casa, que conta com a assinatura de mais de 100 parlamentares, contra a usurpação de competência, pela garantia da ordem jurídica e constitucional. E salvaguardados em quê? Baseados em quê? Que nós fizemos esse manifesto? No artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a preservação da competência. A competência legislativa nos cabe, é nossa. O STF não pode legislar. Não é função típica do STF legislar. Eu sei que eles agem mediante provocação, mas eles precisam aprender a respeitar a própria Constituição. Eles não estão acima da Constituição Federal. Eles não estão acima das leis. Os ministros não são reis. Por isso que eu falei que eles agem como se fosse um absolutismo. Agora querem censurar as redes sociais para que todos fiquem amordaçados. Então quer dizer que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão também foi esquecida? Nós agora vamos ter a nossa voz sufocada também? Isso é uma coisa que jamais poderemos permitir ou tolerar. Então esse manifesto, nós pretendemos sim, já que, como eu disse, já conta com a assinatura de mais de 100 parlamentares, nós pretendemos sim levar para o STF, da pessoa do ministro Dias Toffoli, que é o presidente, para que ele devolva a matéria. Por isso que eu estava mencionando que nós não precisaremos chegar no julgamento, porque eles precisam devolver a matéria para o Legislativo. Quem cabe legislar somos nós. Nós é que temos que decidir aqui, debater, discutir, porque esse é o ambiente democrático, é o parlamento, o reflexo, a expressão da democracia, da vontade popular. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal diz o quê? O poder emana do povo e nós somos seus representantes. Então é aqui que temos que discutir. E outra coisa, não há mora do Congresso Nacional no tema aborto.
o Congresso Nacional sempre discutiu o aborto, só que todos os projetos foram sepultados, só que eles não respeitam isso. E é o que fazem? Buscam subterfúgios, porque faz parte desse projeto político ideológico, dessa agenda internacional, que tentam promover e tentam fazer com que nós sejamos subservientes. Só que aqui tem tropa de elite, sim, tem tropa de choque que vai confrontar isso, sim. Nós não aceitaremos a legalização do aborto, porque o povo rejeita o aborto. A usurpação de competência, ela não vai ser permitida. Por isso, eu clamo, vou aproveitar e fazer um apelo, já que eu estou no Senado, que é o local de competência, eu faço um apelo aos senadores, para que julguem os impeachments. As CPIs, tem a CPI do Lava Toga, muito bem, como muito bem relatou aqui o senador Girão, a senadora Soraya Tronic, que nos antecedeu aqui também, que nos prestigiou com sua presença, ela foi uma das responsáveis. Sim, ela recentemente foi à tribuna falar pela CPI do Lava Toga, que é necessário. Eles podem fazer o que querem agora? E a gente vai aceitar? Com perdão da expressão, vamos ser vaquinhas de presépio? A gente não está aqui para isso. Nós, deputado Diego, nós não fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para combater o bom combate, sim. Nós fomos eleitos para ser soldados da população brasileira. E a população brasileira espera de nós. E nós precisamos honrar os nossos votos. E nós honraremos bem os nossos votos se a gente conseguir fazer com que os poderes se respeitem entre si. O artigo 2º da Constituição Federal diz o quê? Diz que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, não pode um poder invadir a competência do outro e nada ser feito. Não pode um poder simplesmente atropelar a nossa competência e a gente assistir de camarote. Onde já se viu isso? É inacreditável. E, claro, não menos importante, eu gostaria de aqui anunciar aos senhores a criação da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto, em defesa da vida. É uma frente que vai buscar, sim, políticas públicas que valorize a vida desde a concepção. Nós queremos, diferente do que falam, nós não somos alheios à mulher, até porque eu sou mulher, como mulher eu tenho o direito de falar, inclusive por aquelas não nascidas. Então nós precisamos promover, sim, políticas públicas para todas as mulheres. E esse é um dos objetivos da nossa criação da Frente Parlamentar Mista, que conta com a assinatura do Diego Garcia, do senador Girão e de muitos outros parlamentares que vão, sim, lutar por cada um de vocês. E sobre o que foi muito bem falado aqui, sobre o caso de o aborto de modo geral, né, por ser um assassinato, etc e tal, mas eu não poderia deixar de mencionar sobre o aborto em caso de estupro. Muitas pessoas querem a promoção do aborto por conta do estupro. Agora vejam, não se combate estupro com aborto. Estupro se combate com segurança pública. Isso não pode ser olvidado. E aqui eu gostaria apenas de pegar um gancho do doutor Rafael Câmara, porque foi aprovada uma lei ano passado, que entrou em vigor em outubro, salvo melhor juízo, que é a Lei 13.718, que diz o seguinte, que os crimes contra a liberdade sexual agora, eles não são mais ações penais condicionadas à representação, eles são penais públicas incondicionadas. Então, na realidade, aquela portaria que o senhor mencionou, que de fato eu acho que precisa realmente uma canetada ser retirada, a mulher não pode chegar, fui estuprada, porque muitas delas são mentirosas. A maioria, exatamente, vai lá, falta com a verdade, é mentirosa e vai lá e quer abortar. Invocando o artigo 128. Ah, olha, aborto por causa de estupro é permitido. Agora veja, cadê a prova? Engraçado, aquelas que mais falam, óbvio, o estupro, como eu disse, se combate como? Com segurança pública. Aquelas que mais falam, por exemplo, desse direito delas, parece que querem deixar os estupradores impunes. Nós precisamos punir os estupradores. E por isso, essa lei 13.718, eu achei fantástica. Por quê? Porque conjugado com o artigo 66 da Lei de Contravenções Penais, até o médico que toma conhecimento de algo, ele pode e deve comunicar à autoridade competente, independente da vítima autorizar ou não. Sabe por quê? Porque agora é ação penal pública incondicionada. Então os médicos podem e devem agir dessa forma, proceder dessa maneira.
Inclusive, vai ser um serviço, vai ser um serviço à segurança pública, porque nós vamos punir os estupradores. As mulheres falam como se nós quiséssemos puni-las. Isso seria algo contraditório, né? Porque eu sou mulher, evidentemente que eu defendo a mulher, mas jamais esquecendo da criança. Então, nós precisamos dar assistência para a mulher, se ela for estuprada, óbvio, mas não com aborto. Nós temos que punir aquele que praticou o estupro, que praticou um crime. E ela estaria sendo partícipe, se fizer, por exemplo, um homicídio, um aborto nesse caso. Por quê? Porque ela está sendo condescendente com a não punição do estuprador. Então, nós temos que botar os pingos nos is. Nós temos que falar a verdade. E para caminhar para o fim, já que meu tempo já está praticamente se esgotando, eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro, senador Girão, falando sobre diversos assuntos. Inclusive, eu acho que a gente precisa, sim, desconstruir os argumentos falaciosos, porque superinflaciona os números. Para quê? Para facilitar a promoção da cultura da morte. Só que eles precisam ser desconstruídos. As palestras anteriores já muito bem se prestaram a isso. Inclusive, o doutor Rafael Câmara já mencionou sobre a manipulação dos números. E para quê? A quem serve isso? Nós precisamos estudar. Nós precisamos ir às fontes. Não apenas seguir o discurso falacioso daqueles que desejam a promoção da cultura da morte. A gente precisa buscar as fontes. E por isso, eu gostaria até de me colocar à disposição. Nós temos documentos, nós temos fundamentos, argumentos mesmo, para combater e desconstruir, sim, os argumentos que são completamente mentirosos daqueles que desejam a legalização do aborto. E nós não podemos permitir que isso seja feito pela via do judiciário, por conta do ativismo judicial. A defesa da vida, ela precisa ser algo irrestrito, em todas as fases. O aborto é um extermínio. O aborto é uma eugenia, como muito bem foi salientado aqui. E nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de crime. Muito menos com esse crime hediondo, eu ouso dizer. Crime hediondo, que se pune o bebê sem capacidade de defesa. E aqui eu finalizo agradecendo a oportunidade, senador Girão. Agradeço imensamente o convite, agradeço a presença de cada um dos senhores, agradeço a presença também dos parlamentares, enfim, de todos que estiveram aqui, para contribuir para esse grande debate, grande seminário em defesa da vida, e que nós sejamos cada vez mais combatentes, que nós sejamos cada vez mais fortalecidos e encorajados a seguir adiante com essa luta em defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.